Você sabia que os maiores incrédulos que existem no mundo estão dentro das igrejas? Pastor, como assim? Eu não entendi. Veja só, como as pessoas lá fora falam de nós, pastores. O que elas falam de nós? Como elas nos chamam? Opa! Não, não é isso não. Você está com medo de falar, com medo de sofrer um processo. Hã? Como? Ladrões. Que mais? Ignorantes. Tem uns que são mesmo. Que mais? Charlatão. Obrigado, viu, irmão? Que mais? Picareta. Enganador. Não é assim que as pessoas que estão lá fora no mundo, que não têm conhecimento de Deus, que não têm conhecimento da palavra, falam acerca dos pastores? É ou não é? Mas a palavra de Deus diz que Deus não fará coisa alguma ao seu povo sem antes revelar a quem? Aos profetas, aos pastores. Então, quando Deus quer dar uma direção para a sua vida, para que você alcance uma bênção que você sonha alcançar, que você deseja alcançar, Ele vai usar uma pessoa que está em cima do altar. Não interessa se esta pessoa é inteligente ou não, não importa se esta pessoa é sábia ou não, não importa se esta pessoa sabe falar bem ou não, mas Deus vai usar um profeta, um pastor, um pregador que está em cima do altar para dar aquela direção que você precisa para alcançar aquele sonho que você tem na sua vida. Fala a verdade, sinceramente. Quantas vezes você veio na igreja e um pregador estava pregando, não necessariamente o pastor Luciano, mas qualquer pregador, em qualquer igreja evangélica, e Deus começou a falar através da boca daquele pastor, daquele pregador, tudo o que estava acontecendo na sua vida? Com quem isso já aconteceu? Levanta a mão. Ou seja, Deus estava mostrando para você que Ele não só conhecia as coisas que estavam ocorrendo na sua vida, mas que Ele também tinha uma solução preparada para todo aquele problema que você estava enfrentando. E como é que foi que Deus te mostrou a direção para você alcançar a solução para aquele problema? Através do pastor, através do pregador, através do ministro da palavra. Você está compreendendo isso? Agora, se você não acreditar na direção que vem do altar, e não acreditar que a palavra que vem do altar, ela vem de Deus para abençoar a tua vida, então você vai acabar se tornando, dentro da igreja, uma pessoa incrédula. Você está dentro da igreja, mas você se tornou uma pessoa incrédula, porque as pessoas se escandalizam quando se fala isso, porque elas dizem, mas eu estou dentro da igreja, como é que eu posso ser um incrédulo? Eu vou te dar um exemplo para te ajudar a compreender, inclusive eu coloquei o versículo ali, você já pode abrir. Números capítulo 13 e versículo 25. Coloque comigo lá. Números capítulo 13 e versículo 25. Moisés era um homem de Deus. E tudo que Moisés falava ao povo de Israel era porque antes Deus falava com ele. Diga, tudo que Moisés falava ao povo de Israel, primeiro, Deus falava com ele. Ou seja, Moisés ele era diante do povo não apenas um líder, mas ele era um porta-voz de Deus. Ele era um mensageiro de Deus, um reprodutor da mensagem. Ele chegava para o povo e dizia exatamente as mesmas palavras que Deus dizia a ele. Deus falava com Moisés e dizia assim, agora vai e fala ao povo de Israel estas coisas que eu tenho dito. Moisés só obedecia.
Veja que quando Moisés estava se aproximando juntamente com aquele povo da terra que Deus havia prometido, Moisés, ele vai enviar para espiar aquela terra que estava diante do povo, 12 homens. Repete comigo, 12 homens. Por que não 14 homens? Por que não 20? Ou por que não 2 ou 3? Por que 12 homens? Porque o 12 na Bíblia, ele fala da totalidade santa. Ou seja, quando Deus quer fazer uma coisa na tua vida, Ele faz por completo, Ele não faz pela metade. Quando Deus quer abençoar a sua vida, Ele te abençoa totalmente. Ele não te abençoa com goteiras, Ele não te abençoa com migalhas, Ele te abençoa totalmente. Então ali, Deus já estava mostrando o que Ele iria fazer na vida do povo. Deus estava mostrando que aquele povo que estava caminhando no deserto, e que tinha saído do Egito depois de 433 anos, se eles acreditassem naquilo que Deus havia prometido, eles seriam totalmente abençoados. Repete comigo, eu serei neste fim de ano totalmente abençoado. Ou seja, tudo que Deus não fez até aqui, nesses 2 meses que faltam para acabar o ano, Ele está prometendo que Ele vai fazer, se tão somente você acreditar nele. Moisés, na minha opinião, ele foi um dos maiores pregadores do Antigo Testamento. Um dos maiores pregadores. Porque imagine, você estar dizendo que Deus vai fazer uma coisa, e as pessoas, ao invés de acreditar em você, elas olham para você e dizem, melhor era que tivéssemos ficado lá no Egito. Fala a verdade, tinha que ser um pregador top de linha para pregar para o povo de Israel. É verdade ou não é? Moisés acabava de receber a mensagem de Deus, passava a mensagem para o povo, e o povo agia com incredulidade. Deus abria o mar vermelho, fazia o povo passar, depois fechava o mar vermelho, matava os egípcios, dava livramento para o povo, e mesmo assim eles continuavam agindo com incredulidade. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim para ela, você não pode ser uma pessoa incrédula. Amém, igreja? E olha o que diz aqui no capítulo 13 de Números, versículo 25. Está escrito o seguinte, os 12 espias foram lá espiar a terra, aí eles voltaram. Versículo 25 fala, depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam, e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz, e tornando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra, é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. O que estes homens fizeram quando eles voltaram de espiar a terra e se apresentaram perante a congregação? Eles deram um relatório detalhado daquilo que eles viram. Mas quando eles começaram a dar o relatório, eles começaram a mostrar para as pessoas que estavam ali, que eles não estavam prontos e preparados para assumir aquela terra que Deus havia prometido. Eles não acreditaram que era possível entrar na terra e possuí-la, e dominá-la. Por quê? Porque eles começaram a olhar para as dificuldades. Mas Deus já não tinha dito que aquela terra era deles? Sim ou não? Você vê que o incrédulo é assim. Deus fala, Deus confirma, Deus mostra, mas Ele não
acredita. Pergunta para a pessoa do teu lado assim: você não é incrédulo não, é? Já fala, já responde rápido aí, não demora para responder essas coisas não. Fala, eu não, e você? Hã? Diga, eu não sou incrédulo. Mas você concorda que tem pessoas que mesmo estando dentro da igreja são incrédulas? A pessoa que é incrédula, ela consegue enxergar toda a dificuldade, ela consegue enxergar todo o problema, mas ela não consegue enxergar a promessa. Porque ela está cega. A incredulidade, ela cega a pessoa. Ela impede a pessoa de ver aquilo que Deus está colocando diante dela. Jesus estava no barco com os discípulos. E ele estava cansado, então o que ele foi fazer? Ele foi dormir e deixou lá os discípulos remando. De repente sobreveio naquele mar uma tempestade de vento forte. E o barco começou a balançar de um lado para o outro. E Jesus estava onde? Dormindo à polpa. Ele estava dormindo. Os discípulos que estavam ali no barco acordaram Jesus desesperadamente, dizendo o quê? Mestre, não te importa que pereçamos? Aí Jesus se levanta, estende as mãos, acalma o vento e a tempestade, e vem ali uma grande bonança. O mar fica calminho, tranquilinho. Aí Jesus olha para eles e diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Você está compreendendo? Se pessoas que andavam ao lado de Jesus, literalmente, já imaginou você andando ao lado de Jesus? Jesus aqui, e você com ele aqui? Se pessoas que estavam lado a lado com Jesus, literalmente, agiam com incredulidade, imagine nós, que estamos aqui, dentro da igreja, que nunca vimos Jesus, que nunca vimos a Deus. Você está compreendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Diga assim, em nome de Jesus, hoje, Deus vai arrancar de dentro de mim toda a incredulidade. Porque tem pessoas que estão dentro da igreja, amados, mas elas estão com o coração igual esse chão aqui, bate aí para você ver. Como é que está? Duro. Põe a mão nele aí para você ver. Como é que ele está? Frio. Ou está quente? Frio. Sabe o que impede você de alcançar aquilo que Deus prometeu, a vida abundante que Deus te prometeu? É a dureza do teu coração. É a frieza do teu coração. Um dos maiores inimigos da sua fé é essa frieza, esse coração de pedra, que se você não destruí-lo, ele vai destruir você. Você está me compreendendo aqui, sim ou não, igreja? Por isso que você não pode ser dentro da igreja uma pessoa incrédula. Às vezes a pessoa ela acha que pelo fato de ela estar dentro da igreja, ela já está fazendo tudo o que é necessário, mas não. Ela ouve a palavra, mas ela não crê. Deus promete que vai fazer, mas ela não acredita. Se Deus falou com você, primeira coisa, ouça, creia e pratique. Porque tudo que você está sonhando, tudo que você está desejando, tudo que você está esperando, vai acontecer. Glória a Deus.